Uma pane, um encontro, um destino. Às vezes o amor aparece quando menos esperamos. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol de final de tarde pintava o céu de Salesópolis com tons dourados e alaranjados, quando Paulo Mesquita dirigia lentamente pela estrada de terra empoeirada. Era sexta-feira, quase 6 da tarde, e ele voltava de uma reunião tensa com fornecedores rurais que havia se estendido mais do que o planejado. Aos 42 anos, Paulo era um homem de sucesso no ramo da construção civil, dono de uma empresa respeitada em São Paulo, mas naquele momento a solidão pesava-lhe nos ombros como uma carga que se tornava mais difícil de carregar a cada dia. O Audi prateado avançava devagar pela estrada empoeirada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que dançava no ar quente do interior paulista. Paulo baixou um pouco o vidro, deixando o ar fresco do campo entrar no carro com ar-condicionado. Havia algo reconfortante naquelas estradas rurais que o fazia diminuir a velocidade, apreciar a paisagem, refletir sobre a vida que havia construído, próspera, mas vazia. Pensava no apartamento silencioso que o esperava em São Paulo, no jantar, solitário que faria assistindo às notícias, no fim de semana que passaria trabalhando em projetos para não ter tempo de pensar na solidão. Há 5 anos desde o divórcio, sua vida havia se resumido a isso. Trabalho, compromissos profissionais e um vazio emocional que ele fingia não sentir. Foi quando a viu. Uma jovem de cabelos castanhos estava parada ao lado de um Fusca vermelho, dos anos 90, claramente em apuros. O carro estava encostado na lateral da estrada de terra, com o capô levantado, e uma leve fumaça branca escapava do motor. Ela segurava o celular no ar, movimentando-o em diferentes direções, numa dança, frustrada em busca de sinal. Paulo reduziu ainda mais a velocidade, observando a cena. A jovem usava jeans desbotados e uma blusa branca simples, os cabelos soltos balançando com a brisa. Mesmo de longe, ele podia perceber a tensão em seus movimentos, a maneira como mordia o lábio inferior. Um gesto que por algum motivo o tocou profundamente. Por um momento hesitou. Não era comum parar para ajudar estranhos, especialmente em tempos de tanta desconfiança. Mas havia algo na postura da jovem, uma vulnerabilidade misturada com determinação que o fez pisar no freio. Paulo estacionou alguns metros atrás do Fusca e desligou o motor. Respirou fundo, observando. A jovem havia parado de mexer no celular e o observava com uma mistura de esperança e cautela. Ele desceu do carro e caminhou lentamente em direção a ela, as mãos nos bolsos, tentando parecer o menos ameaçador possível. "Boa tarde", disse ele, parando a uma distância respeitosa. "Parece que está com problemas. Posso ajudar?" A jovem o estudou por um momento antes de responder. Ela era mais bonita de perto do que ele havia imaginado. Devia ter uns 28 anos, com olhos expressivos que pareciam carregar uma tristeza antiga. Havia uma delicadeza em seus traços, mas também uma força que se escondia por trás da vulnerabilidade aparente. "O carro simplesmente morreu", disse ela, passando a mão pelos cabelos nervosamente. O gesto fez alguns fios dançarem na brisa morna. "E não consigo pegar sinal aqui. Você tem ideia de onde fica a cidade mais próxima?" Paulo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. "Salesópolis fica a uns 15 quilômetros daqui. Sou Paulo", apresentou-se estendendo a mão. "Paulo Mesquita. E o meu celular consegue sinal por aqui. Posso ligar para alguém por você, se quiser." "Andréia", respondeu ela, apertando-lhe a mão. A pele dela era suave e quente, e Paulo notou um leve tremor em seus dedos. "Andréia Rocha. Na verdade..." Hesitou, desviando o olhar. "Não tenho ninguém para ligar. Estava apenas viajando pelo interior, conhecendo lugares novos." Paulo percebeu a hesitação na voz dela, como se houvesse mais história por trás daquelas palavras. Havia segredos ali. Podia sentir, mas não era do tipo que pressionava estranhos por informações pessoais. "Bem, deixe-me dar uma olhada no motor primeiro." Ofereceu-se,
tirando o paletó do terno e colocando-o cuidadosamente no banco do passageiro do seu carro. Às vezes é algo simples que pode ser resolvido aqui mesmo. Arregaçou as mangas da camisa branca e inclinou-se sobre o motor do Fusca. Andréia o observou trabalhar, notando a segurança com que manuseava as peças, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Não era apenas a competência que a impressionava, mas a gentileza genuína com que a tratava. Havia quanto tempo alguém não a ajudava sem esperar nada em troca? "Você entende de carros?" perguntou ela, aproximando-se um pouco. "Meu pai tinha uma oficina quando eu era criança", respondeu Paulo, verificando os níveis de fluidos. "Aprendi o básico observando ele trabalhar. Depois me formei em engenharia, mas nunca perdi o gosto por mexer em motores." "Engenharia civil?" "Isso mesmo. Tenho uma construtora em São Paulo." "E você? O que faz quando não está viajando pelo interior?" Andréia sorriu pela primeira vez desde que ele chegara, e Paulo sentiu algo se mexer em seu peito. "Sou professora de arte numa escola particular. Adoro trabalhar com crianças, ensinar elas a ver beleza nas coisas simples. Deve ser gratificante", disse Paulo, ainda concentrado no motor. "Moldar mentes. Jovens despertar a criatividade." "É", concordou ela, mas havia uma nota de melancolia em sua voz. "Pelo menos no trabalho eu me sinto útil, com propósito." Paulo ergueu o olhar, intrigado pelo tom, mas Andréia já havia se afastado, observando a paisagem ao redor. Depois de alguns minutos examinando o motor, Paulo endireitou-se, limpando as mãos num lenço que tirou do bolso. "Parece ser a bomba de combustível", diagnosticou balançando a cabeça. "Vai precisar de um mecânico qualificado. E sendo sexta-feira no final da tarde no interior, vai ser complicado encontrar alguém ainda trabalhando." Andréia mordeu o lábio inferior novamente, um gesto que Paulo estava começando a achar adorável e preocupante ao mesmo tempo. Ela olhou para o celular, depois para a estrada vazia, e ele pôde ver o desespero discreto crescendo em seus olhos. "Escute", disse Paulo, a voz suave e reasseguradora. "Há um hotel na cidade de Salesópolis. É pequeno, mas limpo e seguro. Posso levá-la lá e amanhã de manhã cuidamos do seu carro. O que acha?" "Não posso aceitar", disse ela rapidamente, dando um passo para trás. "Nem o conheço. Como sei que posso confiar em você?" Paulo assentiu, compreendendo perfeitamente a cautela dela. Em outros tempos, talvez ficasse ofendido, mas entendia que uma mulher sozinha numa estrada deserta tinha todo o direito de ser prudente. "Tem toda a razão em ser cuidadosa", disse ele, mantendo a voz calma. "Olhe, que tal isso? Deixe-me ligar para o hotel e fazer a reserva em seu nome. Você pode pagar quando chegar lá. Vou dar o endereço e o telefone e pode ligar para eles para confirmar que sou conhecido lá. O gerente se chama Seu José, é amigo da família há anos." Andréia o estudou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele, uma honestidade que a tocava. E principalmente ele não estava pressionando, não tentando convencê-la. Estava oferecendo opções, respeitando seu espaço. "E você ganha o que com isso?" perguntou ela diretamente. Paulo hesitou, surpreendido pela pergunta direta. Por um momento, pareceu procurar as palavras certas. "Sabe", começou passando a mão pelos cabelos, "minha ex-esposa sempre dizia que eu era frio demais, que só pensava em trabalho. Talvez ela tivesse razão, mas quando vejo alguém em dificuldades, não sei, algo dentro de mim diz que preciso ajudar. É simples assim, sem segundas intenções." A sinceridade na voz dele a convenceu. Andréia assentiu lentamente. "Está bem, mas eu pago minha própria hospedagem." "Claro", concordou Paulo, já tirando o celular do bolso. Enquanto Paulo falava, ao telefone com o hotel, Andréia observou-o mais atentamente. Ele tinha porte elegante, devia medir cerca de 1,80 m, cabelos escuros com algumas mechas prateadas nas têmporas que lhe davam um ar distinto. A barba estava bem cuidada e usava roupas caras, mas sem ostentação. A camisa social era claramente de boa qualidade, assim como o relógio discreto no pulso. Mas havia algo além da aparência, uma solidez, uma confiabilidade que a fazia sentir-se estranhamente segura. "Pronto", disse ele guardando o celular.
Quarto reservado em seu nome. Seu José disse que vai cuidar pessoalmente da recepção e confirmou que me conhece desde criança. Minha família sempre vinha passar férias aqui quando eu era pequeno. Obrigada, disse Andréia sinceramente aliviada. Não sei como agradecer, não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Andréia duvidava disso, mas não comentou. Pegou uma pequena mala no banco traseiro do Fusca e trancou o carro. Pronta? Perguntou Paulo, abrindo a porta do passageiro para ela. No caminho para o hotel, pela estrada de terra empoeirada que serpenteava entre pequenas fazendas e plantações, conversaram mais do que Andréia havia conversado com alguém em meses. Paulo descobriu que ela não apenas ensinava a arte, mas também pintava nas horas vagas, principalmente aquarelas de paisagens, que adorava música clássica, especialmente Chopin, e que lia vorazmente, preferindo os clássicos da literatura brasileira. Havia uma paixão em sua voz quando falava sobre os alunos, sobre como era gratificante ver uma criança descobrir que conseguia criar algo belo. Andréia soube que Paulo era divorciado há 5 anos, que não tinha filhos, e que isso era uma de suas maiores frustrações, que havia construído a empresa do zero após a faculdade, trabalhando primeiro como funcionário de uma construtora maior até ter capital suficiente para abrir a própria, que adorava viajar, mas raramente tinha tempo para isso, e que sua grande paixão secreta era tocar violão, embora não tocasse para ninguém. Por que não? Perguntou Andréia, genuinamente curiosa. Acho que tenho medo de ser julgado, admitiu Paulo com um sorriso. Envergonhado. No trabalho preciso sempre parecer seguro, no controle. Tocar violão é vulnerável demais. Mas a música deveria ser exatamente isso, disse Andréia suavemente. Um momento de vulnerabilidade, de honestidade. É quando somos mais humanos. Paulo olhou para ela de relance, impressionado com a profundidade da observação. Você fala como quem entende de vulnerabilidade. Andréia ficou tensa por um momento, o sorriso desaparecendo. Todos entendemos, não é? Alguns só preferem fingir que não. Quando chegaram à pequena cidade de Salesópolis, o sol já estava se pondo, pintando as casas simples com uma luz dourada. O hotel era modesto, mas charmoso, com fachada de pedra e jardins bem cuidados. Paulo insistiu em carregar a mala dela até a recepção, onde foram recebidos por seu José, um homem de meia idade, simpático, que cumprimentou Paulo como um velho amigo. Paulinho, há quanto tempo? Disse o homem abraçando Paulo. Sua mãe está bem? Está sim, seu José. Mande lembranças quando falar com ela, respondeu Paulo. Esta é a Andréia. Ela vai ficar hospedada esta noite. Seja muito bem-vinda, moça, disse seu José entregando a chave a Andréia. Qualquer coisa que precisar é só chamar. A amiga do Paulo é amiga da casa. Depois de Andréia fazer o check-in, os três ficaram conversando no lobby por alguns minutos. Seu José contou histórias de Paulo criança, arrancando sorrisos genuínos de Andréia, que parecia relaxar pela primeira vez desde que se conheceram. Bom, vou deixá-la se acomodar, disse Paulo finalmente. Andréia, amanhã passo aqui às 8 da manhã para levarmos seu carro ao mecânico. Parece bom? Não precisa se incomodar, começou ela. Não é incômodo, interrompeu Paulo, gentilmente. Na verdade, gostaria muito de continuar nossa conversa amanhã. Se você não se importar, claro. Andréia olhou para ele por um longo momento. Havia algo nos olhos dele que a fazia querer confiar, querer aceitar aquela bondade inesperada. E, se fosse honesta consigo mesma, também queria continuar conversando com ele. Está bem, concordou finalmente, sorrindo timidamente. Obrigada, Paulo, por tudo. Não sei como retribuir tanta gentileza. Não precisa retribuir nada, disse, ele tocando levemente o braço dela antes de se afastar. Boa noite, Andréia, durma bem, boa noite. Quando Paulo saiu, Andréia ficou parada no lobby por alguns minutos, observando através da porta de vidro enquanto ele entrava no BMW e partia. Seu José a observava com um sorriso paternal. É um bom homem, o Paulo, disse ele. Sempre foi. Desde pequeno já ajudava quem precisava. A mãe dele criou ele muito bem. Ele parece mesmo ser uma boa pessoa,
concordou Andréia. Está sozinho há muito tempo, continuou seu José, arrumando alguns papéis na recepção. Desde o divórcio. Não o vejo sorrir tanto quanto sorriu hoje. Andréia sentiu o coração aquecer com o comentário, mas preferiu não responder. Em seu quarto simples, mas confortável, tomou um banho demorado, tentando processar tudo o que havia acontecido naquele dia. Pela primeira vez em meses, talvez anos, sentia-se esperançosa, e isso a assustava tanto quanto a consolava. Deitada, na cama, observando o teto, Andréia pensou em Paulo, na gentileza genuína, no sorriso que iluminava o rosto, na maneira respeitosa como a tratara. Havia quanto tempo não encontrava alguém assim? Alguém que a fizesse sentir-se segura sem tentar controlá-la? Paulo, por sua vez, dirigiu para sua casa, uma propriedade rural que mantinha nos arredores de Salesópolis, com um sentimento estranho no peito. Não conseguia tirar Andréia da cabeça. O sorriso tímido, a vulnerabilidade nos olhos verdes, a maneira como mordia o lábio quando estava nervosa. A inteligência das observações dela, a paixão com que falava sobre arte e ensino. Havia algo especial nela, algo que despertara uma parte de si que julgava ter morrido com o divórcio. Uma capacidade de sentir, de se importar, de querer proteger e cuidar. Em sua casa silenciosa, Paulo preparou um jantar simples e sentou-se na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo do interior. Pegou o violão que ficava encostado na parede e, pela primeira vez em meses, tocou algumas músicas. Melodias suaves que pareciam expressar algo que ainda não conseguia colocar em palavras. Naquela noite, ambos foram dormir pensando no encontro, inesperado, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. E que o destino, às vezes, usa situações mais improváveis para unir duas almas que precisavam uma da outra. Andréia dormiu melhor do que havia dormido em meses, embalada por uma sensação de segurança que não sentia há muito tempo. E Paulo, pela primeira vez em anos, sonhou com possibilidades ao invés de apenas com responsabilidades. Paulo chegou ao hotel no sábado de manhã às 7h45, 15 minutos antes do combinado. Havia passado uma noite inquieta, acordando várias vezes pensando em Andréia, no sorriso, tímido, na vulnerabilidade que percebia nos olhos verdes dela, na maneira como ela havia se iluminado quando falaram sobre arte e música. Algo nela o intrigava profundamente, uma combinação de força e fragilidade que despertava nele um instinto protetor que não sentia há anos. Decidiu esperar no pequeno jardim do hotel, sentando-se num banco de madeira sob a sombra de uma jabuticabeira centenária. O ar matinal estava fresco e limpo, com o perfume das flores silvestres misturado ao aroma do café que vinha da cozinha do hotel. Paulo observava o movimento tranquilo da cidadezinha despertando. O padeiro abrindo a loja do outro lado da rua, um senhor caminhando com seu cão, crianças brincando na pracinha próxima. Às 8 em ponto, viu Andréia descendo as escadas que levavam ao térreo do hotel. Ela usava a mesma calça jeans do dia anterior, mas havia trocado a blusa por uma camisa azul clara que realçava a cor dos olhos. Os cabelos estavam soltos, balançando suavemente enquanto caminhava, e ela carregava uma pequena bolsa de couro marrom. Quando o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que fez o coração de Paulo acelerar ligeiramente. "Bom dia", disse ela aproximando-se. "Você chegou cedo, bom dia", respondeu Paulo levantando-se. "Na verdade, não consegui dormir muito bem. Acho que estou ficando ansioso para resolver a situação do seu carro." Era uma meia-verdade. A real razão pela qual não havia dormido bem era que não parava de pensar nela, mas não achava apropriado admitir isso tão cedo. "Eu também não dormi muito bem", confessou Andréia, e Paulo percebeu que havia algo mais por trás da admissão. "Já tomou café da manhã?" "Ainda não. Que tal tomarmos juntos? Seu José disse que a esposa dele faz o melhor pão de açúcar da região." O café da manhã foi servido numa pequena varanda nos fundos do hotel, com vista para um vale verdejante pontilhado de pequenas fazendas. A mesa estava posta com simplicidade.
toalha de xadrez azul e branco, pães caseiros ainda, mornos, geleias artesanais, frutas da época, e um café forte que exalava um aroma inebriante. Paulo notou que Andréia comia pouco, mexendo mais na comida do que realmente comendo. Suas mãos tremiam ligeiramente quando levava a xícara de café aos lábios, e ela olhava constantemente para o celular ao lado do prato. "Está nervosa com o carro?" perguntou ele gentilmente. "Um pouco", admitiu ela. Mas Paulo percebeu que havia algo mais, muito mais. Como se invocado por seus pensamentos, o celular de Andréia vibrou na mesa. Ela olhou rapidamente para a tela e Paulo viu seu rosto empalidecer instantaneamente. O nome Ricardo aparecia no display, acompanhado de uma foto de um homem de meia idade com expressão severa. Andréia rejeitou a chamada com pressa, mas suas mãos tremiam visivelmente agora. "Tudo bem?" perguntou Paulo, genuinamente preocupado. "Sim, sim", disse ela rapidamente, forçando um sorriso que não convencia ninguém. "Apenas questões de trabalho. Nada demais." Paulo não acreditou por um segundo, mas respeitou a privacidade dela. Havia aprendido nos anos de casamento e divórcio que pressionar alguém por informações pessoais raramente dava bons resultados. O telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem. Andréia leu rapidamente e Paulo viu suas mãos tremerem ainda mais. Ela guardou o aparelho na bolsa com movimentos bruscos. "Andréia", disse Paulo suavemente, estendendo a mão sobre a mesa para tocar levemente a dela. "Se alguma coisa estiver te incomodando, pode conversar comigo. Às vezes, falar com um estranho é mais fácil." Por um momento, ela pareceu prestes a desmoronar. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas, mas ela respirou fundo e recompôs-se. "É gentil da sua parte, mas é complicado demais para incomodar você com isso." Paulo retirou a mão, respeitando o espaço dela, mas manteve a voz carinhosa. "Não seria incômodo, mas entendo se não quiser falar. A oferta fica de pé, está bem?" Andréia assentiu, tocada pela delicadeza dele. Terminaram o café em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Paulo respeitava o estado emocional dela e Andréia se sentia grata por não estar sendo pressionada a explicações que não estava pronta para dar. A caminho da oficina do seu Antônio, Paulo decidiu quebrar o clima pesado com conversa leve. "Conte-me mais sobre seu trabalho", disse ele. "Quais idades você ensina?" Andréia se animou visivelmente com o tópico. "Principalmente crianças de 8 a 14 anos", respondeu, e pela primeira vez naquela manhã, seu sorriso foi genuíno. "É uma faixa etária incrível, porque eles ainda têm aquela criatividade natural, mas já conseguem expressar ideias mais complexas." "E como você descobriu que queria ser professora?" "Na verdade, eu queria ser artista", confessou ela, olhando pela janela. "Sonhava em ter exposições, vender quadros, viver da arte. Mas a vida tomou outros rumos. Descobri que ensinar arte é quase tão gratificante quanto criá-la." Paulo percebeu a melancolia na voz dela e se perguntou que outros rumos a vida havia tomado. "E ainda pinta?" "Às vezes", disse ela vagamente. "Quando tenho tempo. E inspiração. O que te inspira?" Andréia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Liberdade. Paisagens abertas. Lugares onde posso respirar." A resposta intrigou Paulo, mas ele não comentou. A oficina do seu Antônio ficava numa rua de paralelepípedos na entrada da cidade. Era um estabelecimento simples, com cheiro forte de óleo diesel e ferrugem, ferramentas espalhadas em bancadas improvisadas e 2 ou 3 carros em diferentes estágios de conserto. Seu Antônio era um homem de uns 60 anos, magro, com mãos enormes manchadas de graxa e um sorriso desdentado que transmitia honestidade imediata. Paulo cumprimentou o mecânico. "Trouxe o carro da moça?" "Na verdade, ele está parado. Na estrada onde ela teve o problema", explicou Paulo. "Precisamos rebocá-lo sem problema. Vou chamar meu filho para ajudar." Enquanto seu Antônio preparava o guincho, Paulo e Andréia esperaram sentados numa pequena área de espera improvisada, 2 cadeiras de plástico debaixo de uma árvore ao lado da oficina. Paulo
disse Andreia de repente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você se divorciou? A pergunta o pegou desprevenido. Paulo ficou em silêncio por um momento, considerando como responder. Crescemos em direções diferentes, disse finalmente. Marina queria uma vida social intensa, festas, viagens extravagantes. Eu queria construir algo sólido, ter filhos, criar raízes. No final descobrimos que queríamos coisas completamente diferentes da vida. E filhos? Você queria muito? Muito, admitiu Paulo, a voz carregada de uma tristeza antiga. Era meu sonho ter uma família grande, ensinar meus filhos a andar de bicicleta, ajudar com a lição de casa. Marina sempre dizia, talvez no ano que vem, mas o ano que vem nunca chegava. Deve ter sido difícil. Foi. Mas talvez tenha sido melhor assim. Crianças merecem pais que realmente as queiram, não alguém que as vê como obstáculo aos próprios planos. Andreia o observou enquanto ele falava. Havia uma dor genuína em sua voz, mas também uma maturidade, uma aceitação que a impressionou. E você? Perguntou Paulo. Quer ter filhos? A pergunta fez Andreia tensionar-se imediatamente. Eu não sei se terei essa escolha, respondeu vagamente. Antes que Paulo pudesse perguntar o que ela queria dizer, seu Antônio voltou com o filho. O resgate do Fusca levou quase 2 horas. Quando finalmente chegaram de volta à oficina com o carro, seu Antônio passou mais 40 minutos examinando o motor. É a bomba de combustível mesmo, confirmou limpando as mãos num pano sujo. Mas tem mais coisa. O sistema de ignição também está com problema e preciso trocar algumas mangueiras. Quanto tempo vai levar? Perguntou Andreia, claramente ansiosa. Seu Antônio coçou a cabeça. Olha, moça, vou ser franco com você. As peças que preciso têm que vir de São Paulo. Se eu ligar hoje, com sorte chegam na segunda-feira. Mas, sendo final de semana, pode ser que só cheguem na terça ou quarta. Terça ou quarta, repetiu Andreia, e Paulo viu o desespero crescer em seus olhos. É o que temos, infelizmente. Fusca dessa época não é fácil de achar peça aqui, no interior. E para fazer o serviço direito, sem gambiarra, preciso das peças originais. Andreia fechou os olhos por um momento, e Paulo viu que ela estava lutando contra lágrimas. Escute, disse Paulo quando saíram da oficina. Tenho uma proposta. Andreia o olhou esperançosa. Eu ia ficar alguns dias aqui mesmo, supervisionando. Uma obra que minha empresa está fazendo nos arredores. Se quiser, pode ficar no hotel por minha conta, até o carro ficar pronto. Quando estiver tudo resolvido, a levo de volta a São Paulo. Não posso aceitar isso, protestou Andreia imediatamente. Já foi gentil demais, Andreia. Paulo parou de caminhar e se virou para ela. Vou ser honesto com você. Não é apenas gentileza. É interesse pessoal. Gostaria muito de conhecê-la melhor, se me permitir. Faz muito tempo que não conheço alguém tão interessante. Andreia o encarou por um longo momento. Havia sinceridade nos olhos dele, uma honestidade que a tocava profundamente. E se fosse sincera consigo mesma, também queria conhecê-lo melhor. Havia algo em Paulo que a fazia sentir-se segura, protegida de uma forma que não experimentava há muito tempo. Está bem, concordou finalmente. Mas insisto em contribuir para os custos. Paulo sorriu, sabendo que ela provavelmente não tinha condições financeiras para isso, mas respeitando o orgulho dela. Vamos resolver isso depois. Por enquanto, que tal conhecermos a cidade? Os próximos dias foram uma revelação para ambos. Paulo se mostrou um guia entusiasmado, levando Andreia para conhecer cada canto de Salesópolis. Visitaram a Cachoeira da Fumaça, onde Andreia fez vários esboços da paisagem num caderno que sempre carregava. Almoçaram no restaurante da Dona Maria, famoso pelo seu frango caipira, onde Paulo contou histórias de sua infância na região. Andreia descobriu que Paulo era muito mais do que um empresário bem-sucedido. Era culto, havia lido clássicos da literatura brasileira e internacional, conhecia a história e geografia de uma forma que a impressionava. Tocava violão e, quando ela insistiu, até tocou algumas músicas na varanda do hotel numa noite estrelada. Tinha um senso de humor sutil que a fazia rir genuinamente, algo que não acontecia há muito tempo. Paulo, por sua vez,
ficou cada vez mais encantado com Andréia. Ela era inteligente de uma forma que o fascinava, capaz de ver beleza em detalhes que passavam despercebidos para outras pessoas. Tinha opiniões próprias sobre arte, literatura e política, mas sabia ouvir e considerar pontos de vista diferentes. Havia uma gentileza natural nela, uma compaixão que se manifestava na forma como tratava todos ao redor, desde seu José no hotel até as crianças que encontravam nas ruas da cidade. Mas havia também uma tristeza profunda que ela tentava esconder. Paulo a pegava às vezes com o olhar perdido, como se estivesse em outro lugar, lidando com problemas que não compartilhava. O telefone dela tocava frequentemente, sempre o mesmo nome, Ricardo, e ela sempre rejeitava as chamadas com expressão tensa. Na segunda noite, estavam sentados no pequeno jardim do hotel após o jantar. A noite estava clara, com milhares de estrelas visíveis no céu limpo do interior. O som dos grilos criava uma sinfonia noturna relaxante, misturado ao murmúrio distante de algumas vozes vindas da cidade. Paulo havia trazido o violão e tocara algumas músicas instrumentais, melodias suaves que pareciam combinar perfeitamente com o ambiente. Andréia estava encostada no banco, os olhos fechados, aparentemente relaxada pela primeira vez, desde que se conheceram. "Posso fazer uma pergunta indiscreta?" disse Paulo suavemente, guardando o violão no estojo. Andréia abriu os olhos e o olhou, tensionando-se ligeiramente. "Pode perguntar. Não prometo que vou responder." Paulo respirou fundo antes de continuar. "Você está fugindo de alguém, não está?" O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Andréia baixou os olhos, brincando nervosamente com a alça da bolsa que sempre carregava. "O que te faz pensar isso?" perguntou ela finalmente. "Várias coisas", disse Paulo gentilmente. "A forma como você rejeita as ligações desse Ricardo, a maneira como fica tensa quando o telefone toca, o fato de ter dito que não tinha ninguém para ligar quando o carro quebrou. E, principalmente, a tristeza que você carrega nos olhos, como se estivesse carregando um peso muito grande sozinha." Andréia ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava quase sussurrando. "É complicado, Paulo, muito complicado. Ele a machuca?" A voz de Paulo tinha um tom protetor que a surpreendeu. Andréia levantou os olhos para ele, e Paulo viu lágrimas se formando. "Não fisicamente", respondeu ela lentamente. "Mas há outras formas de machucar uma pessoa, formas que às vezes doem mais do que qualquer agressão física." Paulo sentiu uma raiva crescendo no peito, mas controlou-se. A última coisa que Andréia precisava era de mais uma pessoa perdendo o controle. "Você sabe que não precisa voltar para ele, não sabe?" disse gentilmente. "Ninguém tem o direito de fazer você infeliz." Andréia finalmente o encarou, e as lágrimas que vinha segurando começaram a escorrer pelo rosto. "Não é tão simples, Paulo. Há compromissos, expectativas da família, contratos já assinados. Ele é muito influente. Tem poder para fazer mal às pessoas que eu amo se eu não fizer o que ele quer." Paulo se aproximou no banco e, hesitando apenas por um segundo, passou o braço ao redor dos ombros dela. Andréia não resistiu, encostando a cabeça em seu peito. "Que tipo de compromissos?" perguntou ele suavemente. "Vamos nos casar em 3 semanas, disse ela, a voz embargada. "Foi um arranjo feito entre as famílias há 2 anos. Meus pais acham que ele é perfeito, bem-sucedido, respeitável, capaz de cuidar bem de mim. Se soubessem como ele realmente é, e como ele realmente é." Andréia respirou fundo antes de responder. "Controlador. Possessivo. Decidiu que tipo de roupa devo usar, com quem posso conversar, que trabalho posso ter. Diz que depois do casamento não vou mais precisar trabalhar, que meu lugar é em casa, cuidando da família que ele quer que tenhamos. E quando eu tento argumentar..." Ela parou, tocando inconscientemente o pulso esquerdo. Paulo viu o gesto e sentiu a raiva crescer ainda mais. "Andréia, isso não é amor, isso é prisão, eu sei", disse ela, chorando abertamente agora. "Por isso fugi. Peguei o carro na sexta-feira e simplesmente dirigi sem destino, tentando encontrar coragem para
Não sei. Para fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Paulo a abraçou mais forte, sentindo o coração partir ao vê-la tão vulnerável. E você? O que você quer? Perguntou, ecoando a pergunta que já havia feito antes. Andréia se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Eu quero... Começou. Depois parou, como se nunca tivesse realmente considerado a pergunta. Quero ser livre para escolher minha própria vida. Quero poder viajar, conhecer lugares novos, pintar paisagens que me inspirem. Quero trabalhar com as crianças que amo. Quero... Ela hesitou. Quero me apaixonar de verdade. Não ser forçada. Há um casamento por conveniência. Então seja livre, disse Paulo, tocando suavemente o rosto dela. Como? Perguntou ela desesperadamente. Se eu não voltar, ele vai atrás de mim. Vai fazer mal à minha família. Meu pai tem negócios com ele, depende dele financeiramente. Se eu estragar tudo... Escute-me bem, disse Paulo, segurando o rosto dela entre as mãos. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de forçá-la a uma vida que você não quer. Se existir uma maneira de proteger sua família e você ser livre, você correria? Em um segundo, respondeu ela sem hesitar. Então confie em mim, disse Paulo, olhando diretamente em seus olhos. Vou encontrar uma maneira. Só preciso que você aguente mais um pouco e confie em mim. Pela primeira vez em semanas, Andréia sorriu genuinamente. Por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece direito. Paulo hesitou por um momento. Depois decidiu ser completamente honesto. Porque me apaixonei por você nesses 2 dias, Andréia. Pela sua inteligência, pela sua gentileza, pela força que você tem mesmo achando que é fraca. E não vou ficar parado vendo alguém destruir a mulher mais incrível que já conheci. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante no início, depois mais intenso. Era um beijo cheio de promessas, de esperança, de um futuro que ambos queriam, mas ainda não sabiam se seria possível. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. O que havia começado como um encontro casual numa estrada de terra havia se transformado em algo muito maior, e Paulo estava determinado a lutar por isso, não importasse o preço. O que vamos fazer? Perguntou Andréia. Vamos encontrar uma solução, respondeu Paulo com convicção. Juntos. Naquela noite, Andréia chorou sozinha no quarto do hotel. Não de tristeza, mas de uma estranha mistura de esperança e medo. Paulo despertara algo nela que julgava morto, a possibilidade de ser feliz, de ser amada por quem realmente era, de ter escolhas. Paulo passou a noite acordado, fazendo planos, considerando possibilidades. Não conhecia esse Ricardo, mas conhecia homens como ele. E tinha recursos suficientes para descobrir tudo o que precisava saber sobre o passado do homem que estava aterrorizando a mulher por quem havia se apaixonado. A guerra estava prestes a começar, e Paulo não tinha intenção de perder. 3 semanas se passaram desde a despedida na estação Vila Madalena. Paulo tentava mergulhar no trabalho, mas constantemente se pegava pensando em Andréia, no sorriso dela, na conversa sobre arte, na vulnerabilidade que tentava esconder. O cartão que ela levara permanecia como sua única conexão, mas o telefone continuava silencioso. Naquela quinta-feira à noite, Paulo tinha um jantar de negócios no restaurante Fasano, nos Jardins. A reunião com investidores estava sendo produtiva quando, ao levantar os olhos por um momento, a viu. Andréia estava do outro lado do salão, sentada numa mesa para 4 pessoas. Usava um vestido preto elegante, os cabelos presos num coque sofisticado. Mas Paulo percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela parecia tensa, forçando sorrisos educados para os companheiros de mesa. Um homem de meia idade, obviamente, mais velho que ela, estava sentado ao seu lado com ar possessivo. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás, terno caro e um relógio dourado que brilhava no pulso. A maneira como tocava constantemente o braço de Andréia, como se fosse sua propriedade, fez o estômago de Paulo se revirar. Com licença, cavalheiros, disse Paulo, interrompendo a conversa sobre investimentos. Preciso cumprimentar uma conhecida. Atravessou o salão com passos decididos, o coração batendo forte.
Quando Andreia o viu aproximando-se, seus olhos se arregalaram de surpresa e algo que parecia ser alívio. Andreia, disse Paulo chegando à mesa. Que coincidência encontrá-la aqui. Paulo! Ela se levantou rapidamente e ele percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Que surpresa mesmo! O homem ao lado dela também se levantou, estudando Paulo com olhos calculistas. Ricardo Monteiro. Apresentou-se, estendendo a mão com um aperto forte demais. E você é? Paulo Mesquita, respondeu retribuindo o aperto com firmeza. Andreia e eu nos conhecemos recentemente. Ela teve alguns problemas com o carro na estrada. Ah, sim, disse Ricardo passando o braço possessivamente pela cintura de Andreia. Minha noiva me contou sobre esse incidente. Muito gentil da sua parte ter ajudado. A palavra noiva atingiu Paulo como um soco, mas ele manteve a compostura. Olhou para Andreia e viu a angústia em seus olhos. Noiva? Repetiu Paulo fingindo surpresa. Parabéns a ambos. Quando será o casamento? No próximo mês, respondeu Ricardo antes que Andreia pudesse falar. Será o evento do ano. A família. Rocha tem tradição em casamentos grandiosos. Andreia permaneceu calada, os olhos fixos no chão. Bem, não quero atrapalhar o jantar, disse Paulo, olhando diretamente para Andreia. Foi um prazer revê-la. Se precisar de alguma coisa, já tem meu cartão. A mensagem foi clara e Ricardo não perdeu a nuance. Muito obrigado, mas minha noiva tem tudo o que precisa, disse ele, apertando ainda mais o braço ao redor da cintura de Andreia. Paulo acenou educadamente e voltou para sua mesa, mas não conseguiu mais se concentrar na reunião. Observou discretamente enquanto Ricardo dominava completamente a conversa, interrompendo Andreia sempre que ela tentava falar, fazendo comentários sobre mulheres que não entendem de negócios e tratando-a como um acessório caro. Quando se levantou para ir ao banheiro, Paulo o seguiu depois de alguns minutos. Senhor Monteiro, disse Paulo, encontrando-o lavando as mãos. É o salvador da estrada, respondeu Ricardo com um sorriso que não chegava aos olhos. Escute, agradeço o que fez por Andreia, mas ela tem tendência a se meter em problemas. Sorte a minha, que em breve será minha responsabilidade cuidar dela. Ela não parece muito feliz, observou Paulo calmamente. Ricardo riu, mas havia frieza no som. Felicidade é luxo para pessoas sem responsabilidades. Andreia entende perfeitamente os benefícios deste casamento, para ambas as famílias. E se ela não quisesse se casar? Ricardo parou de secar as mãos e encarou Paulo com hostilidade aberta. Olhe, amigo, não sei quais ideias românticas você colocou na cabeça dela, mas Andreia sabe qual é o seu lugar. Nosso noivado foi arranjado há 2 anos. Há contratos assinados, negócios envolvidos. Ela não tem escolha, e você seria sábio em não interferir em assuntos que não lhe dizem respeito. A ameaça implícita estava clara. Paulo deu um passo à frente. E se eu achar que diz respeito a mim? Ricardo sorriu friamente. Então descobrirá que tipo de inimigo eu posso ser. Tenho influência suficiente para tornar a vida de qualquer pessoa muito difícil em São Paulo, especialmente a de um empresário da construção civil que depende de licenças e aprovações governamentais. Saiu do banheiro deixando Paulo sozinho, mas não antes de acrescentar: mantenha-se longe da minha noiva. Quando Paulo voltou ao salão, a mesa de Andreia estava vazia. Ela havia partido sem nem mesmo olhar em sua direção. Naquela noite, Paulo não conseguiu dormir. A imagem de Andreia presa àquele homem cruel o assombrava. Entendia agora por que ela estava fugindo, porque havia aquela tristeza em seus olhos. Estava sendo forçada a um casamento que não queria. No dia seguinte, pela manhã, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu Paulo. Paulo? A voz de Andreia estava trêmula. Sou eu. Posso te ver? Preciso conversar com alguém. Claro. Onde você está? No Parque Ibirapuera, perto do lago. Por favor, venha sozinho. Encontrou-a sentada num banco, ainda usando o vestido preto da noite anterior, mas amassado, como se tivesse dormido com ele. Tinha olheiras profundas e parecia não ter dormido. Andreia,
disse ele sentando-se ao lado dela. O que aconteceu? Brigamos a noite toda, disse ela sem rodeios. Ele descobriu que eu ainda tinha seu cartão. Ficou furioso, me acusou de estar tendo um caso. Disse que se eu tentasse fugir novamente, faria mal à minha família. Paulo sentiu a raiva crescer novamente. Que tipo de homem ameaça a família da própria noiva? O tipo que sempre consegue o que quer, respondeu Andréia amargamente. Ricardo tem influência política, negócios com meu pai. Se eu não me casar com ele, minha família perderá tudo. E ele é capaz de cumprir as ameaças. E o que você quer? Perguntou Paulo, ecoando a pergunta que fizera em Salesópolis. Andréia o olhou com olhos cheios de lágrimas. Quero correr, quero sumir. Quero estar com você nos dias mais felizes que tive em anos. Mas não posso destruir minha família por causa dos meus sentimentos. Paulo pegou suavemente as mãos dela. Se existisse uma maneira de proteger sua família e você ser livre, você correria? Em um segundo, respondeu ela sem hesitar. Então confie em mim, disse Paulo, olhando diretamente em seus olhos. Vou encontrar uma maneira. Só preciso que você aguente mais um pouco. Pela primeira vez em semanas, Andréia sorriu genuinamente. Por que está fazendo isso por mim? Paulo tocou suavemente o rosto dela. Porque me apaixonei por você naqueles 3 dias em Salesópolis. E não vou deixar que ninguém force você a uma vida infeliz. O beijo que se seguiu foi suave, desesperado e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. A guerra estava declarada. Paulo passou os 3 dias seguintes investigando Ricardo Monteiro. Contratou um detetive particular e usou seus contatos no meio empresarial para descobrir tudo sobre o homem que estava fazendo Andréia sofrer. O que descobriu o deixou ainda mais determinado a tirá-la daquela situação. Ricardo tinha um histórico de relacionamentos conturbados, acusações de agressão que foram abafadas com dinheiro e negócios questionáveis envolvendo lavagem de dinheiro através de empresas de fachada. Mais importante ainda, estava com sérios problemas financeiros disfarçados por uma vida de ostentação. O casamento com Andréia não era apenas um arranjo social, era um resgate financeiro. A família Rocha tinha uma fortuna considerável e Ricardo precisava desesperadamente desse dinheiro para salvar seus negócios. Na quarta-feira, Paulo recebeu uma ligação urgente de Andréia. Paulo, preciso te ver. Agora, a voz dela estava desesperada. O que aconteceu? Ele antecipou o casamento. É amanhã à noite, uma cerimônia íntima, ele disse, mas na verdade quer evitar que eu mude de ideia. Paulo sentiu o sangue gelar. Onde você está? Em casa. Ele colocou seguranças para me vigiar. Disse que é para minha proteção, mas sei que é para eu não fugir. Paulo, estou com medo. Escute-me bem, disse Paulo falando baixo, mas com firmeza. Vai dar tudo certo, confie em mim. Amanhã, às 5 da tarde, encontre uma desculpa para sair. Qualquer coisa. Diga que quer comprar algo para a cerimônia. Vá até a igreja Santa Cecília. Eu estarei lá. Paulo, ele não vai fazer nada, prometo. Só apareça lá, está bem? Depois de desligar, Paulo fez várias ligações. Acionou advogados, contadores e até mesmo um jornalista investigativo que lhe devia um favor. Se Ricardo queria jogar sujo, Paulo estava preparado para jogar mais sujo ainda. Na quinta-feira, às 5 da tarde, Paulo esperava ansioso na igreja, Santa Cecília. Havia poucos fiéis no local, o que era perfeito para uma conversa privada. Quando viu Andréia entrar pela porta lateral, vestindo um casaco escuro e óculos de sol, sentiu o alívio tomar conta do peito. Obrigada por vir, disse, abraçando-o rapidamente. Tenho pouco tempo. Disse que ia comprar sapatos para a cerimônia. Andréia, descobri coisas sobre Ricardo que mudam tudo, disse Paulo, levando-a para um banco nos fundos da igreja. Ele está falido, completamente quebrado. O casamento com você é sua única saída. Como assim? Paulo abriu uma pasta que trouxera consigo. Meu detetive encontrou documentos que provam que Ricardo deve milhões para agiotas. Suas empresas são fachadas para esquemas de corrupção. Se ele não conseguir dinheiro logo, os credores vão cobrar de forma desagradável.
Andréia empalideceu. Meu Deus, meus pais não sabem disso. Há mais, continuou Paulo. Ele tem uma amante há 2 anos, uma modelo chamada Letícia. Ela está grávida dele. Andréia tampou a boca com as mãos, chocada. Como você descobriu tudo isso? Tenho meus contatos. A questão é, seus pais sabem que tipo de homem ele realmente é? Não. Eles acham que ele é bem-sucedido, respeitável. Mamãe sempre sonhou com um genro influente. Paulo pegou as mãos dela. E se eles soubessem a verdade? Ainda assim forçariam você a se casar com ele? Andréia pensou por um momento. Meu pai é um homem honrado. Se soubesse que Ricardo é corrupto, jamais permitiria o casamento. Mas como provar? Paulo sorriu pela primeira vez em dias. Deixe isso comigo. Naquela mesma noite, Paulo executou seu plano. Primeiro, enviou anonimamente todas as evidências sobre Ricardo para o pai de Andréia, acompanhadas de uma carta explicando a situação. Depois, acionou o jornalista investigativo que publicaria uma matéria explosiva sobre os esquemas de Ricardo no jornal da manhã seguinte. Mas o golpe de misericórdia veio quando Paulo confrontou Ricardo pessoalmente. Encontrou-o no escritório dele às 9 da noite, quando a maioria dos funcionários já havia partido. Você, disse Ricardo quando Paulo entrou na sala, sem ser anunciado. Como conseguiu passar pela segurança? Tenho meus métodos, respondeu Paulo calmamente, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Ricardo. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sua obsessão patética pela minha noiva? Paulo colocou uma pasta sobre a mesa. Sobre suas dívidas com o cartel do Benfica. Sobre os 3 milhões que você deve para agiotas. Sobre Letícia Santos. E o bebê que ela está esperando. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Como você... Sei de tudo, Ricardo. Que amanhã de manhã o pai de Andréia também saberá. Assim como metade de São Paulo quando o jornal sair. Ricardo se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás. Você não tem ideia de quem está mexendo, seu imbecil. Eu posso acabar com sua vida. Na verdade, disse Paulo permanecendo calmamente sentado, quem está acabado é você. Seus credores vão descobrir sobre suas dívidas reais através do jornal. Andréia não vai se casar com você, e você vai ter que enfrentar as consequências dos seus atos sozinho. Ricardo deu a volta na mesa, claramente fora de controle. Ela vai se casar comigo, sim. Tenho contratos assinados, contratos baseados em mentiras. O pai dela nunca teria concordado se soubesse a verdade. Foi quando Ricardo perdeu completamente a compostura. Avançou para Paulo com os punhos cerrados, mas Paulo estava preparado. Sendo mais jovem e em melhor forma física, facilmente evitou o ataque e imobilizou Ricardo contra a parede. Escute bem, disse Paulo segurando Ricardo pelo colarinho. Você vai cancelar esse casamento, vai sumir da vida de Andréia. E se algum dia chegar perto dela novamente, essas informações chegam não só na imprensa, mas também na polícia. Federal, você não pode me chantagear. Não é chantagem, é justiça. Paulo o soltou com força. Andréia merece ser feliz, e você nunca vai conseguir isso para ela. Quando Paulo saiu do escritório, deixou Ricardo devastado, sabendo que seu mundo construído sobre mentiras estava desmoronando. No caminho para casa, Paulo ligou para Andréia. Como está se sentindo sobre amanhã? Perguntou fingindo não saber de nada. Assustada, admitiu ela, mas estranhamente esperançosa, como se algo fosse mudar. Algo vai mudar, disse Paulo suavemente. Confie em mim. Na manhã seguinte, o telefone de Andréia tocou às 7 da manhã. Era seu pai. Andréia, venha, para casa agora. Temos que conversar, o casamento está cancelado. Andréia chegou à casa dos pais com o coração acelerado. Encontrou seu pai, Dr. Roberto Rocha, no escritório, com jornais espalhados sobre a mesa e uma expressão de profunda decepção no rosto. Sua mãe, Dona Carmen, estava sentada no sofá com os olhos vermelhos de chorar. Pai, o que aconteceu? Perguntou Andréia, embora já suspeitasse da resposta. Dr. Roberto levantou o olhar e Andréia viu uma mistura de raiva e alívio em seus olhos. Sente-se, filha. Temos muito que conversar. Ele mostrou os documentos que Paulo havia enviado anonimamente e o Jornal da Manhã, cuja manchete estampava:
Empresário Ricardo Monteiro envolvido em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. É verdade o que está escrito aqui? Perguntou o Dr. Roberto. Você sabia alguma coisa sobre isso? Andréia balançou a cabeça, as lágrimas começando a brotar. Eu sabia que havia algo errado. Ele era controlador, possessivo, mas nunca imaginei que fosse tão grave. Dona Carmen se levantou e abraçou a filha. Perdoe-me, minha querida. Eu queria tanto que você tivesse segurança financeira, um casamento próspero. Nunca pensei que pudesse estar forçando você a uma vida infeliz. O casamento está cancelado, declarou o Dr. Roberto com firmeza. Já liguei para Ricardo e deixei claro que nossa família não quer mais nenhum tipo de associação com ele. Se ele se aproximar de você novamente, envolverei a polícia. Andréia sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos seus ombros. Pela primeira vez em 2 anos, podia respirar livremente. Mas, pai, e os negócios que vocês tinham? Com ele? Dinheiro nenhum vale a felicidade da minha filha, disse Dr. Roberto abraçando-a. Vamos dar um jeito de contornar os prejuízos. O importante é que você está livre. Naquela tarde, Andréia ligou para Paulo. Paulo, preciso te ver. Tenho uma notícia. Sua voz estava leve, quase cantando. Boa ou ruim? A melhor possível. O casamento foi cancelado. Meu pai descobriu tudo sobre Ricardo. Do outro lado da linha, Paulo fechou os olhos, sentindo a emoção tomar conta. Onde você quer me encontrar? No mesmo lugar onde tudo começou para nós. Você se lembra da estrada em Salesópolis? Paulo sorriu. Como eu poderia esquecer? No final da tarde, Paulo dirigiu até Salesópolis. Encontrou Andréia parada exatamente no mesmo local onde a vira pela primeira vez. Mas agora ao lado do Fusca vermelho funcionando perfeitamente. Ela usava um vestido simples azul claro e tinha o sorriso mais radiante que ele já havia visto. Você veio, disse ela quando ele desceu do BMW. Eu sempre viria, respondeu Paulo caminhando em sua direção. Tenho uma confissão a fazer, disse Andréia, brincando nervosamente com as chaves do carro. Naquele dia meu carro não quebrou por acaso. Paulo parou surpreso. Como assim? Andréia respirou fundo. Eu estava fugindo do meu próprio noivado, dirigindo sem parar, chorando, completamente perdida. Quando vi você se aproximando, fingi que o carro tinha quebrado porque você parecia seguro, gentil, e eu precisava desesperadamente de gentileza naquele momento. Paulo a encarou por um longo momento, depois começou a rir. Você fingiu que o carro quebrou? O problema da bomba de combustível era real, defendeu-se ela corando. Mas tinha acontecido alguns quilômetros antes. Eu poderia ter chegado à cidade, mas quando te vi, não sei, algo me disse para parar. Paulo balançou a cabeça ainda sorrindo. Então você me enganou desde o primeiro dia? Tecnicamente sim, admitiu Andréia mordendo o lábio. Você está bravo? Em resposta, Paulo a puxou para seus braços e a beijou profundamente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Estou apaixonado por uma mentirosa, disse ele, encostando a testa na dela. E eu estou apaixonada por um salvador de moças em apuros, respondeu, ela rindo. O que acontece agora? Perguntou Paulo, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Agora eu sou livre para escolher minha própria vida. E escolho você, Paulo Mesquita. Se você me aceitar. Se eu aceitar. Paulo a ergueu, do chão, girando-a no ar. Andréia Rocha, você quer se casar comigo? A pergunta a pegou de surpresa. Agora, assim, de repente, por que esperar? Já desperdiçamos tempo suficiente. Eu te amo. Você me ama. Somos adultos, livres, e a vida é muito curta para não vivermos nossa felicidade. Andréia olhou para aquele homem que havia mudado sua vida completamente. O homem que a salvou não apenas de um casamento infeliz, mas de uma vida sem amor, sem escolhas, sem liberdade. Sim, disse ela, com lágrimas de alegria nos olhos. Sim, eu aceito. O segundo beijo foi ainda mais intenso que o primeiro. Era um beijo de promessa, de futuro, de amor verdadeiro finalmente correspondido. Quando se separaram, Paulo pegou a mão dela.
Temos que conversar com seus pais, fazer as coisas do jeito certo. Eles vão adorar você, disse Andreia, especialmente quando souberem que foi você quem descobriu a verdade sobre Ricardo. Como você sabe que fui eu? Andreia sorriu maliciosamente. Paulo, você realmente acha que alguém descobriria todas aquelas informações por acaso, exatamente no dia antes do meu casamento? Além disso, reconheci sua letra na carta anônima. Paulo riu, impressionado. Professora observadora. Muito observadora, confirmou ela. E muito apaixonada. Enquanto o sol se punha novamente sobre a estrada de terra de Salesópolis, Paulo e Andreia planejavam seu futuro juntos. Falariam com os pais dela naquela mesma noite. Começariam os preparativos para um casamento de verdade. Um casamento baseado no amor, não em conveniência. Paulo olhou para a estrada onde tudo começou. Sabe uma coisa, disse ele. Se você não tivesse quebrado aquele dia, talvez nunca nos conhecêssemos. O destino sempre dá um jeito, respondeu Andreia, entrelaçando os dedos nos dele. Às vezes ele só precisa de uma pequena ajuda. Como fingir que o carro quebrou, ou como aparecer no restaurante certo na hora certa, ou como ter um coração corajoso o suficiente para lutar por amor. Paulo a puxou mais uma vez para seus braços. Prometeu que vai ser honesta comigo daqui para frente? Prometo, disse Andreia sorrindo. Mas você promete que vai continuar, salvando moças em apuros na estrada? Só se forem você, respondeu Paulo. Para sempre. O terceiro beijo foi selado com a promessa de uma vida inteira pela frente. E quando finalmente se separaram, ambos sabiam que o amor verdadeiro havia vencido todas as barreiras. 6 meses depois, Paulo e Andreia se casaram numa cerimônia íntima em Salesópolis, exatamente no local onde se conheceram. O altar foi montado na beira da estrada de terra, decorado com flores do campo. Foi o casamento mais simples e mais feliz que qualquer um dos convidados já havia presenciado. Ricardo nunca mais incomodou Andreia. Seus negócios ruíram completamente e ele desapareceu de São Paulo, deixando apenas dívidas e um rastro de escândalos. E sempre que passavam por uma estrada de terra, Paulo e Andreia sorriam, lembrando-se de como o amor pode aparecer nos momentos mais inesperados, transformando uma simples pane em carro no início da maior aventura de suas vidas. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.